Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre preposição. Fiquem atentos, vamos lá, fazendo as anotações no caderno, como se vocês estivessem tendo a aula presencial na escola. Lembre-se disso, tá? Vamos lá, então. Preposição. Preposição, turma, é uma classe gramatical, tá? É uma classe de palavras, certo? Então, vamos lá. Nós já falamos, né, em nossas aulas anteriores sobre as classes gramaticais variáveis, né, aquelas que se flexionam em gênero e número, já falamos, e hoje nós vamos falar de uma classe invariável, que é a preposição. Ela não se flexiona em gênero nem em número, tá legal? Preposição é uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Então, as preposições elas são muito importantes. Tipos de preposição. Existem as preposições essenciais, que elas são sempre preposições, e as acidentais, que às vezes elas são preposições e às vezes não, tá? Podem funcionar como outra classe gramatical. As essenciais, palavras que atuam exclusivamente como preposições. A, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás, de, dentro de, para, com. Certo? E nós temos as acidentais, palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposições. Como, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão e visto. Certo, turma? Agora nós vamos falar sobre as locuções prepositivas. Prestem atenção. Locuções prepositivas são duas ou mais palavras valendo como uma preposição, sendo que a última palavra vai ser sempre uma preposição. Então, vamos ver. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, ao respeito de acordo com, em cima de, embaixo de, em frente a, ao redor de, graças a, junto a ou junto com, perto de, por causa de, por cima de e por trás de. Então, são locuções prepositivas, lembrando que elas sempre terminam com uma preposição, tá bom? E nós temos aqui o processo de junção de uma preposição com outra palavra, que pode se dar nesse processo por duas situações. Combinação, a preposição não sofre alteração. Então, preste atenção. Quando eu tenho a palavra ao, eu tenho o quê? Uma combinação. Combinação de quê? Da preposição a com o artigo o. Quando eu tenho aos, eu tenho a preposição a com o artigo os. Então, tem uma combinação onde eu uni a preposição com o artigo e não houve alteração fonética. Houve alteração? Não. Quando eu tenho a preposição a, mas o advérbio onde, eu tenho aonde junto. Esse aonde há alteração fonética de sons? Claro que não. Eu só uni. É uma combinação, então não houve alteração nenhuma. Agora, quando eu unia uma preposição com um artigo ou com um pronome e houver uma alteração fonética e da escrita também, eu vou ter o quê? Uma contração, tá? Então, na palavra dois, DOS, eu tenho a preposição de com o artigo os. Na palavra nas, eu tenho a preposição em com o artigo as. Logo, aí eu tenho uma contração. Quando eu tenho nas, eu tenho uma contração. Quando eu tenho naquele, eu tenho uma contração também. De quem? De em, mas aquele. Então, contração é quando eu faço a união de uma preposição com um artigo, de uma preposição com um pronome e acontecer o quê? Uma alteração fonética e de escrita também, certo? Então, turma, hoje, né, vocês viram aqui nessa aula de gramática o que é uma preposição, o que é uma
locução prepositiva e o que é uma contração e uma combinação, certo? Vocês farão exercícios para treinar, para fixar esse conteúdo. E qualquer dúvida em nossa aula ao vivo, eu vou tirar essas dúvidas de vocês, certo? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau, tchau!